Sejam muito bem-vindos à nossa live, onde vamos falar aqui a respeito dos efeitos da quarentena na saúde mental dos adolescentes. E para isso nós convidamos a psicóloga Pamela Ribeiro. Ela é do Paraná e ela é especialista em saúde mental. E ela vai falar um pouco para nós sobre esse assunto, também vai responder algumas perguntas. Pamela, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E eu passo a palavra para você agora, para você começar. Boa tarde a todos. Eu que agradeço esse convite, né? Fiquei extremamente feliz, lisonjeada em poder estar com vocês aí nessa tarde encalorada de Campo Grande, né? Aqui no Paraná, Curitiba não tá tão quente assim, tá até fresquinho. Mas é um prazer muito grande estar com vocês, então, nessa tarde, para a gente falar, né, sobre esse assunto tão presente aí nas nossas vidas nos dias de hoje, né? Eu penso que até então, muitos de nós aqui presentes, quem está nos assistindo, nos ouvindo, só havia escutado falar de pandemia, de quarentena, por meio de livros de histórias, filmes, né? Levanta a mão aí quem já tinha ouvido falar de pandemia, de quarentena, por meio dessas ferramentas aí, por livro de histórias, filmes. Viver, né, propriamente dita, essa situação é o que a gente está vivendo agora, né? Um marco aí para a nossa história. Então, hoje vivemos essa situação aí de quarentena, e como todos nós, né, já estamos craque nisso, já sabemos, a quarentena, então, ela é um período de restrição, de circulação de indivíduos potencialmente expostos, né, a determinado agente infeccioso. Neste caso aí, o agente infeccioso é o vírus SARS-CoV-2, né? E é interessante perceber, quando a gente fala de quarentena, que muitas vezes o termo quarentena e isolamento, eles são usados como sinônimos. Só que, na realidade, esses termos, eles se diferem, né? Pois na quarentena, indivíduos saudáveis ou assintomáticos, eles são isolados no período de incubação do vírus, né? Enquanto no isolamento, os indivíduos com infecção são isolados de pessoas saudáveis, para evitar aí a propagação do vírus, evitar aí essa transmissão. Então, falando de uma outra forma, tanto a quarentena quanto o isolamento nos faz um convite hoje para sair daquilo que era nosso normal até então, né? Então, a quarentena ou o isolamento, ela nos faz um convite para a gente abrir mão de algumas coisas que antes fazíamos, até mesmo sem perceber, né? Meio que no automático, nos faz um convite para nos reinventar, né? A própria organização desse evento que a gente está vivendo agora é um reinventar-se, né? Em outra oportunidade, em outro momento, talvez a gente estaríamos todos presentes, né, ao vivo, presencialmente, talvez não seria possível eu estar com vocês, mas seria uma outra profissional com vocês, enfim, essa possibilidade de se reinventar é um evento como esse, né, onde a gente possibilita esse encontro por meio da tecnologia. Esse convite de mudar repentinamente tudo que antes vivíamos, né, tudo aquilo que era a nossa rotina, que era o nosso normal, ela pode impactar significativamente na nossa saúde mental, né, e eu acho que o escopo, né, o foco desse evento é justamente falar disso, aonde a quarentena, a pandemia impacta na saúde mental de todos os nossos sujeitos, principalmente aí desse grupo adolescente, né, da escola agrícola, enfim, né, então a gente já sabe, os estudos, as obras científicas publicadas recentemente, elas vão nos falar que vai sim ter um impacto na nossa saúde psicológica, na nossa saúde mental. Mas, afinal de contas, o que é exatamente, então, a saúde mental, né, a saúde mental do sujeito? Então, ter saúde mental, estar em saúde mental, é ter um equilíbrio emocional entre aquele patrimônio meu que é interno e também as exigências externas, né, as vivências externas do mundo, da sociedade onde a gente vive.
É a capacidade de administrar a própria vida, as nossas emoções, dentro de um amplo espectro de variações, né? Sem perder o valor do real. Por exemplo, né, a gente pode sintetizar aí essa ideia, se tornar ela mais clara, dizer que eu fico extremamente confortável dentro da minha casa, dentro do meu patrimônio interno, de pijama o dia todo, né? Mas lá fora, as exigências externas são outras, né? Algo me impede de trabalhar de pijama, né? Então, a vontade assim, de pantufa, de chinelinho, talvez não seja possível. Então, quando eu falo de saúde mental, é conseguir discernir isso e manter um equilíbrio sobre isso, né? Não, eu não posso trabalhar de pijama, né? Enfim, isso é mais ou menos de uma forma bem sintética falar o que é saúde mental, né? Além disso, a saúde mental, ela como eu disse, né, a capacidade de ter esse controle daquele patrimônio interno em relação também ao patrimônio externo, e é a capacidade também do sujeito de lidar com os eventos cotidianos de sua vida, sem perder a noção do tempo e do espaço, né? É buscar viver a vida na sua plenitude máxima, respeitando aquilo que é legal e aquilo que é o outro, né? Aí entra novamente esse exemplo do pijama, ou de repente, né, sair sem roupa na rua. Será que uma pessoa que sai sem roupa na rua está dentro do equilíbrio da sua saúde mental, né? Então, quando a gente fala de saúde mental, é minimamente ter isso, né, um equilíbrio, a palavra é o equilíbrio, né? Além disso, tem uma definição também da Organização Mundial da Saúde, né, que ela fala que a saúde mental é um estado de bem-estar no qual o indivíduo ele é capaz de usar as suas próprias habilidades para se recuperar de um estresse rotineiro, para que esse sujeito seja produtivo, né, que ele possa, de uma certa forma, contribuir com a sua comunidade, né. Então, de uma forma bem sintética e bem simples, assim, saúde mental é isso, e a palavra-chave eu entendo que corresponde ao equilíbrio, né. Então, agora que sabemos, né, falamos bem rapidamente aí o que é a quarentena, a diferença de quarentena para isolamento, também entendemos agora o que é saúde mental, aí fica muito mais fácil a gente entender que junto com a pandemia desse novo, né, coronavírus, surge um estado de pânico no coletivo, um pânico social global, né, que é isso que vocês aí de Campo Grande estão vivendo, nós aqui no Paraná, Curitiba estamos vivendo, o pessoal lá de Minas Gerais também está vivendo, enfim, e também fora do país, né, uma situação realmente global e uma sensação de isolamento desperta angústia nos sujeitos, insegurança, medo que pode se prolongar até mesmo após o controle do vírus, né, a gente pode aqui também falar do TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, né? Então, quando a gente cita esse tipo de situação aqui, isolamento, que desperta angústia, insegurança, esse medo excessivo, a gente já está falando de um desequilíbrio aí na saúde mental do sujeito, né? A gente já está falando em um desconforto psíquico que é proveniente, que é oriundo da pandemia, né, da quarentena. Então, a quarentena, hoje, ela é fundamental para manter a nossa saúde física, né, ela é indicada como medida de saúde pública para preservar a nossa saúde física, né, para evitar a propagação do vírus, maior número de contágios. Só que é interessante perceber que quando a gente fala, né, desse combinado aí da quarentena, desse cuidado, a gente também tem que pensar na saúde mental e no bem-estar dos indivíduos que são submetidos a essa situação, no caso todos nós, né, a esse período de quarentena. Porque, como já mencionei, a quarentena, ela afeta a saúde mental das pessoas, e como a própria Organização de Saúde, a própria Organização Mundial da Saúde nos diz, sem saúde mental não há saúde. Então, é necessário que a gente olhe, nos veja de uma forma completa, um conjunto. Eu cuido da minha saúde orgânica, da minha saúde física, mas também dou atenção para a minha saúde mental, né? Porque se minha saúde mental não vai bem, o resto padece também. Então, do que é mais característico nesse momento,
dentro das literaturas que eu venho consultando, né, sobre os adoecimentos psíquicos, dentro do que eu vejo também nos meus atendimentos clínicos, é que a pandemia, ela traz um aumento no nível de estresse diário, né, uma mudança repentina aí da nossa rotina pode potencializar esse estresse. Sintomas de estresse pós-traumático, né, a pessoa que já teve contato com o vírus, já pode, de repente, desenvolver o que a gente chama na psicologia de TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático. Pessoas que talvez não tiveram contato com o vírus também podem desenvolver, mesmo quando a pandemia já estiver sob controle, né, tiver uma resposta para equilibrar essa questão do contágio, ainda assim essas pessoas a longo prazo podem desenvolver algum tipo de sofrimento psíquico por conta da pandemia, né? Além disso, a gente percebe muito latente a questão do medo de contágio, medo de passar isso para quem ama, né, para as pessoas à sua volta, seus pares, enfim. Há uma tensão muito excessiva, alguns acabam perdendo o equilíbrio disso, que não pode nem abrir a casa porque vem com o vento e não dá para ventilar a casa, enfim. Outras pessoas também acabam desenvolvendo uma certa... não é tão nítido quanto os outros sintomas, mas acaba acontecendo também de, em alguns casos, surgir a raiva em relação a isso tudo, né? Uma raiva também proveniente da própria impotência que nós estamos vivendo em relação a isso, né? A gente não tem ainda muito o que fazer quanto a isso. A gente pode fazer o processo de prevenção, que já é o primeiro e um dos passos principais aí que a gente realiza, né? Então, o medo, a ansiedade, o sentimento de angústia, de impotência, é o que parece ser mais comum dentro dos sofrimentos psíquicos oriundos da pandemia, né? É importante a gente saber disso, quando a gente sabe que é o medo, que é a ansiedade, né, quadros depressivos, isolados, para a gente poder lidar com isso também, para a gente poder perceber, alguma coisa na minha saúde mental não está indo bem, não está legal, né? Então, esses são os sintomas que mais está sendo latente, que mais a gente se vê na clínica, nos nossos atendimentos, em unidades de saúde, e também na literatura que já vem sendo publicada sobre esse tema, né? E o público adolescente, ele não foge, né, desse quadro aí de sintomas e sofrimento psíquicos. A adolescência, por si só, tem um autor ali, que agora eu não vou lembrar o nome dele, até ia pegar o livro e esqueci, mas ele fala que uma das fases mais difíceis da vida do ser humano é a adolescência, né, a fase mais dolorosa, uma fase de transição, quem sou eu, né, é a adolescência e a velhice. Então, o público adolescente, ele vai transparecer esses tipos de sintomas que eu já mencionei, né, o medo, a ansiedade, a angústia, sentimento de raiva, né, pânico, mas ele vai viver isso de uma forma mais potencializada, né, de uma forma mais forte, digamos assim, justamente por conta do quadro que eles estão vivendo, né, pela parte aí da história deles, que é a adolescência, que já é um momento de conflitos internos, conflitos de identidade, né. Então, além desses sintomas, é muito comum nos adolescentes, né, alguns que eu venho acompanhando no meu consultório, crises de choro, alteração na alimentação, né, ou come demais, ou come de menos, alteração na qualidade do sono, às vezes parece que só fechou os olhos e não dormiu, aí quer dormir de dia, fica sonolento, com isso já acompanha também uma cefaleia, uma falta de atenção, né, porque o sono é qualidade de vida. Aí alguns vão fazer um processo de fuga, né, para fugir um pouco dessa realidade. Eu vou entrar num mundo onde as coisas estão mais suaves, né, às vezes acaba entrando no mundo tecnológico, acaba desenvolvendo uma dependência aos jogos, né, às redes sociais. Então, tudo isso impacta na saúde mental do sujeito que está transitando para uma vida adulta, que é o adolescente, né. Então, é importantíssimo a gente prestar atenção nesses sintomas que eu falei aí mais durante essa nossa conversa, que é o medo, essas alterações do sono, sentimento de impotência, angústia, a tendência a se isolar até dentro de casa mesmo, né, ficar mais fechada no quarto, não querer fazer as refeições junto com a família, tudo isso diz desse sujeito de algo que às vezes ele não está dando conta e ele não consegue expressar pela via oral, né, então ele manifesta por meio de alguns comportamentos, e isso deve ser percebido
pelo próprio sujeito, sempre que possível, mas também pelas pessoas que a gente chama de a rede de apoio, né? Que é as pessoas com quem esse adolescente vai tá tendo mais contato, uma vez que a gente está em período aí de quarentena. Então, eu trouxe bem sinteticamente, né, bem compacto, os principais sintomas, os principais tipos de sofrimento psíquico que a gente vem vivenciando com essa situação aí de pandemia, né, de quarentena. Aí é necessário a gente perceber que cada caso é um caso, né, é necessário avaliar para ver se é necessário, de repente, buscar uma ajuda profissional, enfim. Certo? E agora, né, a gente havia combinado de que depois que eu fizesse um pouco dessa fala, a gente ia fazer uma abertura para perguntas, né, para que vocês tragam as dúvidas de vocês e que a gente consiga discutir um pouco mais para clarear aí um pouco mais esse assunto aí sobre a saúde mental e a quarentena aí no nosso cotidiano. Vamos iniciar, então, com a primeira pergunta. O aluno Weber Jesus Garcia, do 9º ano A, vai fazer a primeira pergunta. Olá, meu nome é Weber, tenho 14 anos, sou do 9º ano da Escola Agrícola Barão do Rio Branco. Minha primeira pergunta é: como diferenciar tristeza de depressão? Excelente pergunta, né, Weber? A gente, às vezes, tende a confundir mesmo, né? Será que isso é um quadro de tristeza isolado que eu estou vivendo? No caso das mulheres, das meninas, será que é uma TPM? Ou será que eu já estou num quadro de depressão, né? Uma das primeiras coisas que faz a gente identificar é o período em que eu manifesto esse tipo de comportamento. Uma tristeza isolada, porque eu não tive a melhor pontuação na prova de português que eu queria ter, né? Passei, mas não passei do jeito que eu queria, né? Às vezes é um quadro isolado ali, específico, e que vai fazer um quadro de tristeza, 1 ou 2 dias, e vai passar, né? Sem nem a gente acabar percebendo. A depressão, ela a gente tende a esticar um pouco mais essa tristeza, né? A gente amplia esse processo, esse comportamento depressivo, essa falta de vontade de fazer as coisas. Então, a gente usa um marco aí, mais ou menos, de 2 a 3 semanas. Se já faz 2 ou 3 semanas que eu me identifico dessa forma, poxa, eu gostava de jogar futebol antes, agora, tanto faz se vou jogar futebol, se não vou. Gostava do videogame, agora tanto faz, né? E eu percebo que eu tô assim já há mais de 2 ou 3 semanas. Familiares já falam, mas, poxa, já faz quanto tempo você tá assim, né? Isso é um indício de que, de repente, eu estou fazendo um quadro de depressão, né? Porque eu mantenho esse meu comportamento depressivo um período maior do que uma tristeza isolada, né? E dentro da depressão, a gente vai viver um quadro de tristeza com muito maior intensidade, né? Do que quando a gente vive uma situação de tristeza fora de um quadro de depressão, né? Eu fico triste porque eu não consegui a minha aprovação lá, sei lá, numa prova que eu gostaria de ter sido aprovada, mas bola pra frente, passa, eu vou tentar de novo ano que vem, semestre que vem, enfim, vou me esforçar mais. A gente faz um processo de resiliência dentro de um equilíbrio, dentro de uma saúde mental, né? Então, eu retomo as minhas questões aí, me frustro um pouco, mas retomo e ainda volto ainda mais forte. No quadro de depressão, dificilmente o sujeito consegue fazer isso sozinho, né? Muitas vezes ele vai precisar de ajuda de fármaco, do profissional de psicoterapia, né? Então, não sei se eu consigo te responder, Weber, não sei se ficou claro para você, mas o primeiro momento aí para a gente ver essa diferença é o período em que eu vivo isso. Passou de 2 semanas, estou indo para a 3ª semana desse mesmo jeito, né? Mudei a minha alimentação, não quero mais ter contato com pessoas, quero ficar só mais reservado, apresento choro, enfim, é interessante já buscar uma ajuda profissional. Sim, entendi. Ok. Então, vamos para a segunda pergunta. Aluna Esther Pereira de Carvalho, do 7º ano A. Esther. Gente, amada, eu esqueci de ligar o microfone. Então, Nossa. a minha pergunta é a seguinte: quais problemas psicológicos mais afetam os jovens? Bem interessante a tua pergunta também, Esther.
Porque como, né, eu conversei há pouco, a adolescência, o jovem, né, o público jovem uma das fases mais difíceis aí de vida do ser humano, né? E os problemas mais comuns que a gente percebe é justamente esse quadro aí de identificação com o seu próprio eu, quem sou eu, né? Essa transição, eu não sou mais criança, mas também ainda não me sinto preparado para ser iluminado adulto. A questão de se sentir pertencente a certos grupos, né? Então, os problemas mais comuns para esses jovens, né, como você, Esther, é essa angústia mesmo em relação à sua própria identidade, né? Pode fazer quadros de depressão nessa fase, que deve ser muito bem elaborado para ir para uma fase adulta de uma forma mais serena, né? Aí surge também problemas oriundos da convivência escolar, a gente fala muito do bullying, né, que afeta de uma forma na vida adulta também, é algo que se carrega por muito tempo, se a gente não tiver um apoio psicológico profissional e não trabalhar essas questões, né, a adolescência, o grupo jovem, não tendo uma consolidação forte, bem organizada, pode impactar na vida adulta, né? Um adulto com mais insegurança, um adulto que não consegue fechar ciclos, que não consegue começar novos ciclos, né? Então, é isso. Na fase dos jovens, né, da adolescência, a gente vê muito quadro de depressão, fobias, pânico, tem a questão da automutilação também. Há pouco tempo atrás a gente falou daqueles jogos na internet, né? Então, são formas que o sujeito acaba tentando lidar com aquele sofrimento que é psíquico, que ele não dá conta, pela via propriamente dita, né, como no caso a automutilação. É importante a gente trabalhar essas questões por meio da escuta, por meio da oralidade mesmo, né? Respondi essa pergunta? Respondeu. Então, tá bom. Obrigada. Agora, a terceira pergunta será feita pelo aluno Caio de Lima Martins, do 7º ano A. Oi, professor. Oi. Olá, doutora. Minha pergunta é, nesse ano de 2020, ao meio da pandemia, com a correria do dia a dia, qual método devemos adotar para não deixar adoecer mentalmente? Essa é a pergunta que não quer calar, né, Caio? É necessário a gente se reinventar, né, Caio? Todos nós aí com a pandemia fomos pegos de surpresa e de repente eu ia trabalhar e não vou mais, de repente eu ia para a escola, ia para o colégio, de repente não tem mais aula, não presencial, e daí exige uma nova adaptação para a gente começar a ter aula em casa, né, enfim. Uma técnica aí que eu diria, um método, né, para a gente tentar manter a nossa saúde mental, à medida do possível, tentar manter uma rotina, né? No início, que a pandemia começou lá, né, março, fevereiro, a gente entendia, poxa, vai ser um período aí, mas já vai voltar ao normal, né? A gente muito otimista, né? A gente pensava, não, já vai voltar ao normal, é um pouquinho de férias, amanhã não tem aula de manhã, vou dormir até tarde. Acontece que isso foi se estendendo, e para a gente não adoecer, que é o que você me pergunta, Caio, a gente tem que minimamente tentar colocar uma rotina aí na nossa vida, né? Ter horário, geralmente era horário que eu acordava fora da pandemia, né? Ter horário para as refeições, ter horário para fazer os afazeres, né? Se eu ficar sendo movida apenas pelo princípio do prazer, a tendência é que a gente adoeça mesmo, porque chega uma hora que parece que nada mais dá conta, né? Já assisti todas as séries de Netflix, já comi tudo quanto é doce, quanto é coisa gostosa, e de repente, meu Deus, eu quero algo mais que eu nem sei o que é, né? E daí pode começar um processo de adoecimento. Então, parece que a gente acaba... Quando a gente coloca uma rotina, a gente coloca também uma ideia de gratificação. Agora eu vou sentar assistir a minha série no Netflix, porque durante o dia eu cumpri com todos os meus afazeres. Se fosse fora da pandemia, eu já teria ido para a escola, já teria dado uma limpada na casa, já teria feito tarefas de casa, e agora era o meu momento de assistir uma TV, de descontrair com a família, né? Que é como se fosse uma ideia de gratificação pelo dia laborativo, pelo dia onde você produziu.
Então, o macete principal aí, que é o que eu venho indicando também na clínica, é a gente tentar manter uma rotina o mais saudável possível. E dentro desse possível também tentar encaixar qualquer atividade física. Né? Ah, não pode sair para fora do quintal de casa, então eu vou pular corda dentro de casa, vou dar uma volta em volta do quintal de casa mesmo, né? Tentar manter, mesmo que minimamente, para garantir essa homeostase que a gente fala, né? Que é o equilíbrio psíquico. Muito obrigada, professora. Eu que agradeço. Isso, então agora nós vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta, novamente, o aluno Weber vai fazer para nós. Minha segunda pergunta é: quando devo procurar terapia? Importante essa pergunta, né? Então, o primeiro passo para a gente perceber que algo está errado com a gente, que a gente tem que procurar, né, a terapia, é a gente fazer uma avaliação da gente mesmo, né? Será que quando, antes da pandemia, quando, né, antes de tudo isso acontecesse, como que era a minha vida antes? Como que está sendo agora? Então, eu faço uma autoavaliação do meu próprio comportamento, dos meus sentimentos. E observo também os comentários das pessoas que estão à minha volta, né? Se mãe fala, né, poxa, você não sai mais desse quarto, não tá comendo direito, só quer saber de dormir, né, não faz mais nada com a gente dentro de casa, porque só o que é permitido é dentro de casa, né? Então, é importante a gente observar o meu próprio comportamento, como eu me sinto hoje, como eu me sentia antes, e observar o que as pessoas à minha volta, que é essa rede de apoio, também falam. Será que é algo da minha cabeça? Que só eu tô achando que tô ficando doente, que eu preciso buscar terapia? Ou será que também as pessoas que me amam, que convivem comigo, também estão falando que eu tô diferente, que tá estranho e tal? Então, acho que o primeiro passo é isso, né? E observar, tentar mensurar essa questão do sofrimento. No caso das mulheres, por exemplo, na época, né, de TPM, de repente esse sofrimento psíquico, ele se potencializa, mas passa lá o período da TPM, parece que tudo volta ao normal, né? Agora, se estende esse período, no caso dos meninos, das meninas, aí é algo que a gente tem que realmente avaliar, né, gente? Pensar, não, eu não estou no meu normal, eu não estou na minha homeostase psíquica, no meu equilíbrio, eu estou diferente, então eu tenho que buscar uma ajuda profissional. Tá bom, obrigado. Obrigada. Ok. A aluna Esther vai fazer mais uma pergunta. Então, quais os benefícios em fazer terapia? Ai, você faz essa pergunta para mim? Eu vou ficar o resto do dia falando dos benefícios, porque a terapia, a psicoterapia é algo extremamente importante para nós seres humanos, né? Eu costumo dizer que a gente devia nascer já fazendo psicoterapia. O que é a psicoterapia, né? É o processo de se conhecer internamente pela via da fala, né? E que no dia a dia a gente não faz isso, é por meio da psicoterapia que a gente acaba fazendo isso mesmo, né? Então é por meio da psicoterapia que eu me conheço internamente, viro o olhinho lá para dentro mesmo e me conheço internamente. Aí, a partir desse conhecimento interior, esse crescimento meu interior, eu consigo lidar melhor com conflitos interpessoais, com o comportamento do outro, porque isso me faz entender que é o comportamento dele, porque eu também já entendi o meu, e não é um processo fácil, né? Então, a psicoterapia, ela oferece infinitas possibilidades da gente se conhecer internamente e melhorar as nossas relações interpessoais, entender as nossas limitações, superar dificuldades que às vezes nós mesmos nos colocamos. Muitas vezes o não que a gente vê estampado, não, eu não vou conseguir fazer esse curso, não, eu não vou conseguir essa vaga de emprego, é um não que nós mesmos nos impomos, né, que nós nos colocamos. Então, o processo de psicoterapia, a gente começa a nos fortalecer dessa forma e entender que tudo é capaz a partir do momento que eu me sinto motivada para aquilo, certo? Então, tem infinitas possibilidades aí, infinitos benefícios para processos de transtorno de estresse pós-traumático, de fobias, problemas conjugal, né, problemas do casal, problemas de conflitos familiares, dificuldades escolares. A gente pode também interpretar por meio da psicoterapia, né, mais voltada aí para a área da neuropsicologia.
A depressão, entender os sintomas e aprender a viver com esses sintomas de forma que eles impactem menos na nossa vida, que nos deixe menos funcional possível, não nos torne disfuncional, né, por conta desse sintoma, que a partir do momento que uma pessoa tem um quadro de sofrimento psíquico que não busca um tratamento, ela acaba se tornando um sujeito disfuncional em sua própria vida, né, ela acaba tendo mais dificuldade, menos força para lidar com aquilo, quanto que quando está em processo psicoterapêutico, a pessoa consegue ser mais resiliente, forte frente às dificuldades da vida. Então, a psicoterapia, em nenhum momento a gente vai falar que vai banir os problemas da vida da pessoa, que vai virar um mar de rosa. Não, isso não acontece, isso é uma mentira, não existe. Mas o que acontece no processo psicoterapêutico é que a pessoa se torna mais forte para lidar com os mesmos problemas de sempre, né? Os mesmos problemas que talvez já vivia antes. Mas o sujeito faz uma transformação e aprende a lidar com aquelas questões de uma forma diferenciada. Ficou claro? Acho que a Esther, você pergunta a Emanuele, né? A Esther. A Esther? Isso. Desculpa. A Esther tem mais uma perguntinha para te fazer. Pode fazer já, Esther, essa pergunta. Perfeito. Então, um psicólogo não pode se envolver emocionalmente com os problemas do paciente. Como separar a vida profissional da pessoal? Então, é um processo que a gente já aprende a fazer isso no período da graduação. Realmente é um processo aí que envolve muita manutenção, porque nós, psicólogos, também fazemos psicoterapias, para poder dar conta, né? Porque se a gente não fizer isso, a gente acaba trazendo a história das pessoas que a gente ouve para a nossa vida, né? Então, o processo aí para não se envolver emocionalmente, mas continuar dando esse amparo que essa pessoa precisa, o primeiro passo aí é a supervisão que nós temos, né? Outros profissionais mais experientes, né, mais qualificados, aptos para dar supervisão, acaba nos dando esse amparo profissional, ou a manutenção também, que a gente fala que é a nossa própria psicoterapia. A gente oferece a psicoterapia para as pessoas que a gente escuta, mas a gente também faz psicoterapia. E é dessa forma que a gente consegue alinhar as coisas para não misturar, porque senão a gente não dá conta mesmo, né? Na época do estágio, logo que eu comecei a graduação, que eu comecei a fazer o estágio em unidade de saúde, né? Então, foi um momento aí que eu já comecei a ser preparada para fazer essa divisão, né? Mas foi um momento aí no início bem impactante, porque a gente é ser humano, a gente sabe que aquele sujeito está sofrendo, o que ele sofre, de repente, pode ser um sofrimento para mim também, talvez não é naquele momento, mas lá na frente pode ser que eu viva aquilo, uma perda de uma pessoa amada, a dissolução de um relacionamento, a separação de uma relação, enfim, conjugal, enfim. Então, se naquele momento eu não tenho um amparo profissional para poder lidar com as minhas angústias como profissional, acaba que eu me envolvo emocionalmente com esse paciente. E daí isso interfere no tratamento que eu ofereço para ele, né? Aí não faz sentido esse tipo de terapia. Então, é bem importante que o profissional esteja passando sempre por manutenção, supervisão, para poder fazer bem a separação aí do meu emocional com o emocional do meu paciente, né? Do meu pessoal com o profissional. Ficou claro? Ficou. Tá bom. Agora o aluno Caio tem mais uma pergunta para fazer também. Vamos lá, Caio. Se eu tiver algum amigo meu com depressão, como eu posso fazer para ajudar ele? Que linda essa pergunta, né? Isso é empatia. O primeiro passo aí para a gente ajudar um amigo é ter empatia, querer ajudá-lo, né? E a forma de ajudá-lo, então, como eu disse, o primeiro passo é ter empatia, é saber que ele está em sofrimento, entender esse sofrimento, não diminuir, deixa disso, tem que ser forte, sai dessa, né? Escuta, né? Ter empatia e escutá-lo. O primeiro passo é escutá-lo, né? Ouvi-lo, o que ele vem sentindo, como vem sentindo, qual a intensidade disso. O fato dele transbordar isso por meio da fala já vai trazer um grande processo de alívio aí para esse amigo, né? É claro que quando não há uma formação
psicológica, a pessoa tem a escuta, mas não tem as intervenções que nós psicólogos temos. Mas já é bastante positivo quando você tem alguém para nos escutar, onde a gente tem um ombro amigo, que a gente pode conversar, né, chorar. Então, o primeiro passo, Caio, ouvir essa pessoa, aplicar a empatia, de se colocar no lugar dessa pessoa. Né? Às vezes ela está sofrendo porque um cachorrinho morreu. Ah, mas é só um cachorrinho. Não, aquele cachorrinho tem uma representação simbólica para esse seu amigo. E essa perda para ele é considerado um luto, né? Independente de como ele vê, eu preciso respeitar isso. E isso é empatia, né? Se colocar no lugar do outro. E a partir do momento que a gente vê que é realmente necessário, além da escuta, percebe o que a gente já falou, o tempo de duração dessa depressão, desse sofrimento, sugerir para esse amigo a busca de um profissional, né? Ir ao encontro de um profissional, porque a gente faz uma certa resistência, os homens, né? Os estudos vão falar isso, os estudos e artigos científicos, eles nos dizem que os homens fazem mais resistência quanto a isso, né? Então, incentivar, seja um amigo, seja uma amiga, incentivar a buscar uma ajuda profissional, né? Porque vai ter momentos que a gente não vai dar conta, e vai ser só por meio da ajuda profissional que a gente vai conseguir lidar com isso, né, superar essa fase. Aí, de repente, o sintoma, o transtorno psíquico, ele não, né, não é retirado da vida do sujeito, mas o sujeito aprende a lidar com esses sintomas de uma forma que impacte menos na vida dele. Então, 2 palavras aí para ajudar seu amigo, né, Caio? Empatia, se colocar no lugar dele, sentir esse sofrimento como se fosse realmente seu e escutá-lo. E o terceiro passo é sugerir aí a psicoterapia, uma ajuda profissional. Aqui no Paraná, na região onde eu moro, né, próximo de Curitiba, o atendimento psicoterapêutico funciona pela unidade de saúde, entra pelo clínico. Então, se seu amigo não está bem, já permanece nesse quadro depressivo há mais de 2, indo para a 3ª semana, vamos lá na unidade de saúde, conversa com o clínico geral vai avaliar o seu caso e vai te encaminhar para o psiquiatra, para o psicólogo, dependendo da situação, já vai direto para o psiquiatra para entrar com uma ajuda farmacológica também, né, que é muito necessário em alguns casos. Então, aí, eu não sei se funciona da mesma forma, eu acredito que sim, mas o processo aqui é esse, a gente passa pelo clínico, isso pelo SUS, né, porque particular você simplesmente vai lá e marca e pronto. Pelo SUS, a gente vai pela unidade de saúde e o clínico encaminha. Aí, de repente, você, Caio, como amigo, pode combinar de ir junto com esse amigo na unidade de saúde para ajudar, para dar apoio. Ok, muito obrigada. Obrigada também. Bom, se mais alguém quiser fazer alguma pergunta, a Clau quer fazer alguma pergunta, a professora Lázara? Eu gostaria. Estão me ouvindo? Sim, pode falar. Sim. Pamela, nós, na sala de aula, nós temos que lidar com muitas situações que envolvem as questões emocionais com os alunos. O ano passado até me surpreendeu muito, não nessa escola, mas em outra rural, que eu também dou aula. Só em uma sala, nós tínhamos 4 alunos com depressão. O ano que vem vai ser um ano este ano foi um ano muito complicado. O ano que vem, eu acredito que também nesse sentido, nesse aspecto, também ele pode exigir muito mais de nós do que já é exigente essas questões do nosso cotidiano, como professores. A minha pergunta é, qual é a sua opinião em relação a existir profissionais, né, nessa área de psicologia nas escolas públicas? Qual é a sua opinião sobre este assunto? Extremamente necessário, professora Lázara, porque até teve um projeto de lei que está sendo aprovado, né, para que todas as instituições educacionais, escolares tenham um profissional da psicologia. A gente sabe que é um pouco além da nossa realidade aqui no nosso país, mas é extremamente fundamental. Eu tenho acompanhado um colégio aqui, um colégio estadual, onde há um profissional e que dá esse amparo,
né? E acontece que o colégio acaba se destacando em relação a outros colégios da região que não têm esse profissional, né? Eu entendo que talvez é um movimento ali da própria instituição, uma instituição estadual, mas movimento da direção ali, enfim, que tem essa profissional lá, diferente de outros colégios do estado que não tem, né? Que a nossa realidade é que não tem, né? Mas assim, percebe que esse apoio psicológico amenizou muito a questão da automutilação nesse colégio, ideação, pensamentos suicidas, a gravidez não planejada, a gravidez precoce, né? Já faz mais de um ano que essa profissional está nessa instituição, as questões de bullying, enfim, a gente vê que é muito positivo o retorno que se tem, nem é a longo prazo, a médio prazo, no curto prazo a gente já vê que eles têm um certo amparo, né? A questão da sexualidade, que é bastante latente aí para esse público. Então, assim, a minha opinião é que tinha que ter eles ali dentro, assim como tem os professores. A instituição da escola só funciona com os professores ali dentro, né? E o profissional da psicologia deveria estar inserido tão importante quanto o professor, porque eles iam fazer um trabalho em conjunto, em paralelo, né? Verdade. Muito obrigada, Pamela. Muito importante. Obrigada. Quer fazer alguma pergunta, Clau? Estão me ouvindo? Agora sim. Ah, sim. Gostei muito das perguntas dos alunos, da professora também, perguntas muito pertinentes. Bom, a minha pergunta à colega psicóloga, Pamela, é em questão a um assunto muito polêmico, né, que é o retorno das aulas, né? Nós sabemos, né, até por alguns estudos que já existem aqui na nossa secretaria, nós estamos assistindo bastante as lives, né, porque, como você disse, hoje em dia nós estamos num processo diferenciado, né, se antigamente nós participávamos de palestras, encontros, seminários, né, hoje em dia tudo por via online, né, usando das tecnologias. Então, nós temos acompanhado muitos estudos e postulados do professor Paulo Fock, que ele fala que esse retorno, ele vai ter que ser uma tarefa multidisciplinar, né, unindo os profissionais da educação, porque, de fato, nós teremos que pensar no currículo desses alunos, né, porque a gente sabe que a educação remota, ela não consegue atender, até porque não chega a todas as crianças, né, nem todas as famílias têm acesso às tecnologias, né, e mesmo aquelas que conseguem ter acesso, né, não tem a convivência com o professor, né, não tem a vivência com os colegas, né, essa interação que existe dentro do espaço da sala de aula. Então, assim, eu gostaria de perguntar para você, Pamela, o que nós podemos esperar dos jovens, das crianças pequenas também, em questão dos possíveis danos desse isolamento, né? Para que nós, como professores, nós que estamos na secretaria, que nós trabalhamos com as formações, e até mesmo os professores que estão na sala de aula, já irem fazendo suas leituras, se preparando para receber essas crianças quando elas voltarem, em relação ao medo, ao pânico, o que vocês da área da psicologia, assim, já têm em mente o que pode ser de mais comum que essas crianças vão voltar, né, com essas demandas que elas vão voltar, as demandas psicológicas que elas voltarão para dentro do ambiente da sala de aula. Essa é a pergunta que eu tenho. Uhum. Eu penso, Claudilene, que vai ser uma fase aí totalmente nova para todos nós, né? E uma fase de adaptação, assim como a gente agora está começando a se adaptar com esse novo formato de vida, home office, né? Estudando em casa, enfim, eu acredito que o retorno também vai ser bastante impactante psicologicamente e que vai se esperar muito dos profissionais que tomam a dianteira, por exemplo, nas instituições educacionais, né? O acolhimento é o que vai ser o diferencial, porque a gente não está falando de um padrão, não vai existir um padrão, crianças da mesma idade não vão se comportar de uma forma uniforme, né, vai ter aí um descompasso. Então, a primeira forma,
de se lidar com isso, que é novo para o profissional que exerce a sua profissão ali, mas também é novo para esse aprendiz, esse aluno, né? É o acolhimento, entender que cada um vai fazer um processo diferente de reinserção, de retorno dessa situação aí, né? E eu penso que é esperado, neste retorno, a sensação de impotência, de que ficou algo para trás, de que não está acompanhando como o outro coleguinha está acompanhando, e isso pode gerar um sofrimento psíquico, sensação de medo de que pode voltar a acontecer novamente tudo isso, de que essa situação de repente mude repentinamente novamente, né? E a indicação agora, como a gente está vivendo nesse momento, ainda não se há tanta literatura sobre isso, mas eu penso que aí no decorrer dos próximos meses a gente tenha mais literatura científica sobre isso, né? Artigos publicados em congressos, estudos online, né? Tudo via plataformas aí da tecnologia. Mas eu acredito que vai ter bastante material mais para frente falando sobre isso, sobre esse processo de retorno. O que eu já li sobre é que o retorno vai ser tão impactante quanto a gente, da mesma forma como a gente suspendeu as atividades, né? Vai, lógico, sim, e vai demandar de todos nós de uma forma que ainda a gente não tem as respostas, né? Mas que eu penso que um bom caminho é esse acolher e essa troca multiprofissional aí, multidisciplinar, né? Eu não dou conta disso, a quem eu recorro para me ajudar, né? Para me amparar nesse momento que eu não estou sabendo lidar com isso, né? E vai ter situações aí que a gente desconhece desse retorno, né? Mas que estando todos juntos aí, acho que a gente vai para um bom caminho. Okay. Será que eu respondi a pergunta da Claudiane? Eu vi que o sinal dela caiu, mas depois ela conclui, ela vê certinho, né? Acho que já deu o nosso tempo aqui, né? O professor David quer finalizar para nós? Sim. Quero agradecer à psicóloga Pamela Ribeiro por ter atendido o nosso convite. Muito obrigado, Pamela. Tenho certeza que todos aprenderam bastante sobre o tema saúde mental. Essa entrevista será utilizada no projeto Jornal Escolar da Escola Municipal Agrícola Barão do Rio Branco. Agradeço a todos que prestigiaram este momento de reflexão. A técnica da CEMED, Claudilene Dias, ela já saiu, não é? Professora Graciela, saiu? Caiu a conexão. Sim. Agradeço a todos que prestigiaram esse momento e fica a frase dita pela psicóloga lá no início desse nosso bate-papo. Sem saúde mental, não há saúde. Essa frase ficou marcada. Muito obrigado, Pamela. Obrigada também, foi um prazer imenso para mim estar com vocês aí nessa tarde. Fico aberta aí a novos convites para a gente falar de outros assuntos, né? Fugir um pouco da pandemia. Estou à disposição de vocês. Ok, muito obrigado e